Boa noite, sejam bem-vindos à Confraria das Lagartixas, num dia que, olha, até o dia conspirou a nosso favor hoje. Hoje está nublado, um dia esquisito, um dia cinza, e hoje nós vamos entrar nessa transição do Riobaldo, que é o momento do pacto do Riobaldo, né? que é uma... mexe tanto com as pessoas, mexe tanto, é um capítulo tão denso, tão ele entra em ebulição, mas ao mesmo tempo é tão silencioso, né? Eu sou a Cláudia Abud, eu sou mediadora da Confraria das Lagartixas e estou aqui com vocês, um prazer estar com vocês. A Casa Vida está com a gente, a Carla está por aqui. Bem-vinda, Carla, bem-vindos todos vocês. Eu estou muito mexida com essa história. Toda vez que eu leio, que eu entro nessa história, nas veredas mortas, eu fico completamente mexida com o processo. Eu acho que todos nós temos essa coisa escura, né? Esse lado escuro, essa coisa, esse encontro com a gente. De repente, a gente entra num vazio, que é o vazio da existência, e a gente tem que preencher esse buraco. E é um encontro da gente, com a gente mesmo. É uma coisa impressionante. E a gente, né, conseguiu chegar nessa história, conseguiu entender a história, e essa coisa do Diadorim, né, que o Riobaldo, eles conversam, antes dele ir para as Veredas Mortas, eles conversam, e ali se estabelece um pacto entre os dois, que de fato, o demônio é o Hermógenes, né? E aí ele resolve entrar nas Veredas Mortas e se oferecer. E ali a sensação que eu tenho é que ele sela um pacto, né, inconsciente com o diabo, e a alma dele, quem é a alma do Riobaldo? É o Diadorim, né? E aí os dois entram sem querer naquela história, e a gente vai agora, né, conhecer um Riobaldo completamente diferente, que é um Riobaldo líder, que é um Riobaldo com outro olhar, que é um Riobaldo com uma nova perspectiva do mundo, uma nova visão do mundo, e a gente vai se apaixonar por esse personagem também, que são facetas que todos nós temos na vida, né? Vou passar a palavra para a Carla, da Casa Frida, bem-vinda. A palavra é sua agora, Carla. Olá, boa noite. Bem-vinda a todos. O nosso 7º encontro aqui do Grande Sertão Veredas, com esse grande livro maravilhoso, e que dá até um pouco de frio na barriga, né? Essa parte que a gente está agora para falar do pacto do Riobaldo, na encruzilhada, e é um livro que suscita mesmo muitas reações, é um caminhar que a gente vai acompanhando o Riobaldo também de encontro com nós mesmos, né? Como o Guimarães escreve, implicando o leitor nessa travessia, é uma coisa impressionante como a gente vai seguindo juntos com ele. Parece que a gente acaba, de certa forma, tendo uma metamorfose também, de a gente se transformar no Riobaldo durante a leitura. E acho que essa frase, né, viver é muito perigoso, que nessa parte, mais do que nunca, fica tão em evidência, acho que é nesse sentido que é uma leitura perigosa. Eu ouso dizer que é uma leitura perigosa, que é uma leitura que vai de encontro mesmo com essas ambivalências que nós temos enquanto humanos, né? O que é Deus, o que é o diabo, né? O que seria o bem e o mal, e o quanto isso faz parte da nossa essência humana, né? A gente está o tempo todo tentando elaborar essas questões, né? Isso vai muito de encontro também com a psicanálise, né? Com a forma da gente pensar o humano. Mas, enfim, eu sou a Carla Benintani, estou representando a Casa Frida, que é um projeto que a gente estuda o luto, temos como tema de pesquisa, e acho que essa parte que a gente vai discutir hoje propõe esse mergulho do Riobaldo no encontro com ele mesmo, né? Então, a gente finalizou o último encontro se aproximando das Veredas Mortas, e agora ele finalmente vai ingressando nessa natureza, né? Quando ele está decidido a se igualar, né? Como o mais forte dos jagunços, que no caso é representado pelo Hermógenes,
E ele, nessa busca de tentar ter esse poder de alguma forma, né? E aí ele vai acionando a natureza. E algo também que me remeteu, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é o quanto a natureza é um personagem ativo na obra do Guimarães, né? Então, ele traz essa noite, os animais, o vento, a temperatura, e ele fica chamando, né, o demo nessa encruzilhada, que eu acho que é a parte principal para a gente discutir aqui hoje. E, enfim, a gente separou algumas partes aqui também para mostrar para vocês, mas o que eu queria dizer, que mais me captou assim, nessa parte, em seguida, quando o Riobaldo volta do pacto, né, na manhã seguinte, que já estão fazendo café, e ele chega de manhã, praticamente, depois desse chamado, né, que você não sabe muito bem o que acontece ali com ele, mas, de fato, a gente presencia essa coragem dele chamar o demo na encruzilhada. E aí, logo em seguida, aparece o personagem do seu Abão, que eu acho que é um tema bem importante para a gente discutir aqui hoje, que é esse homem que não é um jagunço, mas que olha para as pessoas de uma forma, pensando no trabalho mais braçal, de uma forma mais comercial também, no trabalho, e ele vem montado nesse cavalo, que é aí que eu queria chegar, né, na parte do cavalo, que logo no começo, o Riobaldo fica muito encantado assim, com esse cavalo, ele fica muito admirado com o porte desse cavalo. E aí, depois de algumas páginas, o seu Abão vai e volta, e ele fica se reportando a ele, de alguma forma, algo aconteceu ali, que ele já vai se colocando enquanto chefe, né, com uma atitude enquanto chefe. Então, é um nomear-se, né? É um processo de nomeação próprio dele. E é quando acontece esse desencontro que o cavalo, ele perde o controle do cavalo e esbarra no Riobaldo, e ele consegue acalmar, né? O cavalo se acalma ali com ele. E a partir desse momento, o seu Abão dá o cavalo para o Riobaldo, né? Que, inclusive, os outros jagunços falam, né? Puxa, o que será que o Zé Bebelo vai achar dessa história, né? Do Riobaldo agora tá ganhando um cavalo desse porte e vai ficar com ciúmes, né? Como assim o Riobaldo está ganhando um presente desse nível? E aí, assim, claro, tem milhares de interpretações, é uma obra riquíssima, né? Uma obra que tem uma musicalidade, que tem uma intensidade, mas para mim parece que tem algo desse animal, desse cavalo, que conecta de fato com esse chefe que existia dentro dele, que é o momento em que ele começa a se nomear, então, o Tatarana, né? Então, ele é o Urutu Branco, é o Tatarana, e, de fato, aí ele se pergunta quem é o chefe, né? Porque ele já tinha se nomeado antes disso, né? É muito bonita essa passagem. Mas, enfim, o que eu gostaria de trazer assim, é quanto o Guimarães Rosa ele traz essa questão da natureza, o cavalo, né? O cavalo como um cavalo, uma certa referência a ele, uma reverência. E esse animal interno que acaba também se apropriando do que ele é. Então, é um momento de apropriação da chefia, do Riobaldo enquanto chefe, né? Então, acho maravilhosa assim, essa parte. E lembrando que ele dá o nome, ele nomeia o cavalo como Ciruís. Que primeiro ele fala esse barba azul, né? Tem algo ali do demo ali que ele não consegue domar o cavalo. E aí depois os colegas perguntam, os outros jagunços, mas vai ser esse nome mesmo? Você vai chamar ele do demo? Aí ele, não, eu vou batizar ele de Ciruís. E aí a gente volta, né, no comecinho do livro, que o Ciruís é um personagem, no começo, que ele acaba sendo morto, mas que ele trazia canções.
E tem uma canção lindíssima, que é o que a gente vai mostrar aqui para vocês, porque, enfim, tem muitos estudos sobre a canção do Ciro Luiz, que é como ele nomeia o cavalo. E antes da gente abrir para o debate, eu vou compartilhar aqui com vocês para a gente ouvir o Wisnik e a filha dele cantando essa música. A Marina, né? O Wisnik tem uma história impressionante, né? Porque o Wisnik ele perde a esposa. A Marina tinha 2 meses quando ela falece, né? E ele fica com os 2 filhos. E ele fala muito dessa história do Guimarães, dessa força que ele tem. Ele vai buscar evocar essa força interior. Ele se compara a isso de alguma forma. Eu não sabia dessa perda que ele havia tido. O Wisnik, né, que ele é um mestre, é uma pessoa maravilhosa, enfim, ele dá cursos, ele entende como ninguém toda a obra do Guimarães, ele entende como ninguém. Voltando para o Abaão, que o Riobaldo se encanta, ele começa ali a fazer uma ginga, um jogo de chefia, mas é a primeira vez que ele evoca o pai. É importante essa passagem, porque ele fala, você sabe quem eu sou? Né? Ele já começa a colocar divisas de forma diferente, ele começa a agir diferente, ele age diferente com o grupo, ele age diferente. Bom, ele já estava nesse processo, né, dessa reformulação, de se bandear para o lado da liderança. E esse seu Abaão é uma figura extremamente importante, até porque ele me lembra até as Vinhas da Ira, do Steinbeck. Ele é o banco, ele tem olhos de vidro, né? Ele pensa em escravizar todo um contexto social que existe em cima dessa figura, porque as pessoas trabalham para ele vende, né? Vende para as pessoas, escraviza as pessoas. Inclusive, ele olhava para o bando dos jagunços, que ele queria colocar essas pessoas para trabalharem para ele. Né? Então, e é uma pessoa que fazia contas, né? E ele, interessante como ele fala também, ele está exatamente numa gangorra ali. Ele não tem raiva, ele não tem repúdio do seu Abaão. Muito pelo contrário, ele tem um certo fascínio, né, pela história dele. Mas ele consegue colocar ele no lugar dele, impressionante. Mas acho que essa passagem é importante porque ele começa a se colocar, né? Quem eu sou, né? Eu sou o filho, e ele fala, eu sou o filho do Celorico Mendes, que é quando ele, pera um pouquinho, e aí ele dá o cavalo para ele, porque ele percebe que ali o chefe já estava ali, né? Então, voltando, acho que a Carla conseguiu o Wisnik com a Marina, que vai cantar a música, né, do Ciro Luiz, que é uma coisa maravilhosa, os dois. Então, a gente vai partilhar isso um pouquinho com vocês, depois a gente volta a se falar. Estou compartilhando a tela, não sei se vocês estão... Tá perfeito, Carla. Vamos lá. O Grande Sertão Veredas, ele também tem a canção, na verdade, a canção de Ciro Luiz, né, é a canção onde, como se toda a experiência, a memória e a narrativa de Riobaldo estivessem concentradas, né? Também de uma maneira afetiva, né? De uma memória afetiva que contém tudo, de maneira, vamos dizer, verbal e não verbal, né? Ali onde o verso, o susto, né? Transmusa a pedra das palavras, né? Como diz no Recado do Morro, né? Então, na canção, vem esse indizível, né? Que está guardado no enigma do livro e da canção. E, a propósito, né, essa canção que ninguém pode musicar em sã consciência, ninguém pode pegar e compor uma melodia para a canção de Ciro Luiz, nem também para a canção do Recado do Morro. Ninguém tem o direito. Não se trata de uma autoria possível, né, individual. É ali só um recado que pode trazer a canção, né? E é o que aconteceu justamente quando Antônio Cândido, né, o grande crítico mineiro, paulista e carioca, a seu modo, né? Esse triângulo, né? De certo modo, Antônio Cândido está nesse lugar. Ele gravou, ele cantou
a canção de Ciro Is. E cantou dizendo que ele aplicou à canção de Ciro Is uma melodia que a mãe dele cantava, e que era uma melodia, por sua vez, imemorial, que vem e não se sabe de quem, né? Então, a canção de Ciro Is veio como recado, né? Passa pelo Antônio Cândido para nós, né? E acho que aqui é mais do que o momento da gente cantarolar, né? Evocar esse recado e essa canção aqui. Urubu é fila alta, mais idosa do sertão, padroeira minha vida, de lá volto mais não, vim de lá volto mais não. Os dias nesses verdes, meu boi mocho baitão, Buriti, água azulada, carnaúba, sal do chão, remanso de rio, lago, viola da solidão. Quando vou pra dar batalha, convido meu coração. Urubu é vila alta, mais idosa do sertão, padroeira minha vida, vim de lá, volto mais não, vim de lá, volto mais não. Corro os dias nesses verdes, meu boi mocho baetão, Buriti, água azulada, carnaúba, sal do chão, remanso de rio, lago, viola da solidão. Quando vou pra dar batalha, convido meu coração. Marina Wisnik. Que bonito, né? Que lindo esse vídeo. Muito bonito. Nós vamos mudar um pouquinho a ordem hoje, que a gente tem, na verdade, era uma surpresa, que teremos possivelmente a presença de 2 Riobaldos aqui com a gente essa noite, mas que eles estão um pouquinho atrasados por causa da chuva, ficaram presos no trânsito com o cavalo deles, Ciro Is. Então, a gente vai começar, na verdade, a circular a palavra, e enquanto os nossos Riobaldos se acomodem aqui com a gente. Então, quem quiser falar, compartilhar com a gente um pouco da experiência desse trecho, por favor, fiquem à vontade. Todo mundo quietinho aqui nas veredas mortas. Lembrando que a história da coruja, a coruja é um símbolo muito importante nessa história do Guimarães, porque ela remete à noite, à escuridão, né? Ele fala o tempo todo dessa ave, ele fala das estrelas, ele fala... Então, ele tem toda uma pegada metafísica cheia de simbologia também. E a gente vai estudar essa história do pacto. É uma viagem tão alucinada, a gente pega tantas interpretações, porque o mais importante do Guimarães não é claro que a obra é uma coisa, cada frase é um momento para a gente refletir, pensar e digerir. É impressionante, cada coisinha que ele escreve a gente impacta, mas é sempre a nossa vida que se espelha no livro, né? São as nossas experiências que faz com que a gente se apaixone, a gente se retrata na obra. Quem não, essa coisa de se encontrar com você mesmo, dessa solidão, de ouvir a voz do silêncio,
Então eu pergunto, ele fez de fato o pacto com o diabo? O que vocês acham da história? Será que o Riobaldo encontrou com o diabo? Né? Será que de fato ele foi lá, né, e se tornou um discípulo do diabo? Né? Então cada um tem uma interpretação nesse sentido. Né? Quem é de fato o diabo? O que acontece? Lembrando que ele faz essa transição exatamente na hora em que ele vai assumir o poder. E o poder modifica, o poder altera. O poder altera o olhar, altera os gestos, tudo altera. Então, é importante ter uma passagem aqui que ele está lá junto com o jagunço, está todo mundo doente, né? As pessoas ficam naquela energia estranha, naquele lugar. E aí os amigos falam assim, não, vamos embora daqui, o que a gente tem que fazer mesmo é sair dando tiro, né? E todo mundo concorda. E ele também concorda. De repente ele fala assim, mas e se eu fosse um homem e não fosse um jagunço, se eu fosse um homem normal, se eu estivesse numa vila que os meus colegas vão atacar? Ele começa a se colocar nesse outro lugar. Aí fala assim, não, eu não quero. Aí ele entra e sai do processo inúmeras vezes. Assim como a gente na nossa vida, a gente entra e sai. A gente entra na luz e na escuridão. A gente tem uma pegada com Deus e com o diabo, né? Sem tocar em religião, mas no sentido do bem e do mal, do claro e do escuro, da forma como a gente se perde dos processos e como a gente se reinventa, renasce, se renova. E o amor sempre latente, né? A gente tendo que encarar o amor e aprender com o amor sofrendo, porque a gente só cresce quando a gente sofre. Ele sofre muito para entender esse amor que ele está sentindo. É maravilhosa essa passagem, eu acho que é culminante na leitura, exatamente essa virada do Riobaldo aqui. Leila, a palavra é sua agora, bem-vinda, boa noite. Boa noite, boa noite. Contente de ver você, ver todo mundo. Saudades, Carla, todo mundo, estou vendo a Ivani, e deve ter bastante gente conhecida por aí. Então, eu achei esse trecho muito denso, né? E eu, infelizmente, foi um período muito corrido, com casamento de filho, viagem, e aí eu não tive tempo até para fazer uma leitura como eu gostaria, anotar algumas coisas, mas, enfim, eu vou comentar um pouco, porque é muito complicado você ler e você não compartilhar. Eu acho que o importante, né, é a gente poder dividir exatamente, porque senão a densidade do texto, a profundidade do texto te consome. Então, a gente tem que comentar do meu ponto de vista, né? E a primeira coisa que eu queria comentar é que continua me chamando muita atenção a poesia, né? Todo o texto, todas as situações, independente delas serem mais sombrias, né? Ou elas serem mais leves, elas têm uma poesia, elas têm uma musicalidade, né? E você fala, nossa, mas que maravilha, como é possível, né? Alguém escrever tão bem assim, com uma sintonia tão grande com a sensibilidade, né? E fazer essa integração, a Carla estava falando da natureza, né? Com elementos da natureza, né? E poder dar todo esse colorido. Me chamou também a atenção exatamente esse trecho que a Cláudia estava comentando, inclusive, né, que exatamente, eles estavam cheios já de ficar naquele espaço parado, então alguém fala, não, o legal mesmo era a gente sair dando tiro, né, e se entrar, né, por alguma ordem política e se dar fogo contra o desamparo de um arraial, de outra gente, né? E isso toca muito ao Riobaldo, ele se escandaliza, né, com isso, e ele diz uma frase aqui que eu sublinhei e que eu gostei muito, e tem muito a ver com ele, que o tempo inteiro
ele se horroriza, ele se sensibiliza com as coisas, né? O horror que me deu, o senhor me entende? Eu tinha medo do homem humano. Está no final exatamente desse trecho, né? Então, até aí, ele faz, né, o Riobaldo o tempo inteiro, ele tenta se despojar de aspectos da identidade, até da história dele, como a questão do pai, do padrinho pai, e outros tantos, né? Então, ele vai como se levado, atuado, né? Ele não assume, né, a autoria dos seus atos, ele é meio atuado, ele mata porque, enfim, ele está no bando e tem que matar e tem que combater o bando de lá, né? Mas aí vai ocorrendo exatamente vai vindo com mais força o desejo, né, de fazer esse pacto, né? Porque ele fala dele logo depois desse trecho, né? E ele vai tomando essa decisão. Acontecem algumas coisas que atrapalham, né? Até que ele vai para o lugar onde ele acha razoável, né, que isso ocorra. E é muito interessante, é arrepiante. Eu não vi o filme, eu não vi a minissérie, mas eu vou ver depois. Eu não gosto de ver, eu gosto de primeiro ler, aí eu posso ver qualquer coisa que me apresente. Para mim é uma heresia, eu tenho que ler primeiro, né? Mas é arrepiante porque ele está de tal forma, né, imbuído, né, na ideia desse confronto, né, com o demônio, e que ele chama, enfim, tem a questão da natureza, né, todos os detalhes da natureza que se presentificam, né, e ele desafia, se você existe, aparece, ele chama por todos os nomes, e tem um dado momento que ele começa a sentir muito frio, enfim, o demônio não aparece, né? Ou pelo menos não aparece, né? Da maneira como ele imagina, ele tem uma ideia de como ele acharia interessante que esse demônio fosse visualizado, mas acontece que, enfim, ele se frustra, né, nesse aspecto. Mas eu diria, né, do meu ponto de vista, nesse momento, ele acaba invocando suas forças internas, né? Seus aspectos internos, que são o tempo inteiro rejeitados, relegados, né? E que timidamente ele não ousa, né? Ele não ousa. Por outro lado, né, uma reflexão que eu faço até aqui paralela é se esses jagunços, né, do bando aí do Riobaldo, eles não são também muito romantizados, né? Porque eu acho que, assim, para o meu gosto, eles são jagunços muito bonzinhos, né? Então, eles têm muitos critérios, né? Eles têm uma hombridade, né? Meu pai gostava muito dessa palavra. Não, é uma questão de hombridade, né? Enfim, ética, né? Como se eles fossem tolhidos, né? Por uma ordem ética muito precisa, então, nesse seu agir, enquanto que a gente, do que se sabe da história, a coisa não era bem assim, né? Eles invadiam, eles pilhavam, eles estupravam, e aí não tinha, era menina, mulher, o que fosse, né? A história, né? Então, assim, esse bando é muito romantizado. Então, eu não sei se esse bando, até aqui, eu não li o livro outra vez. Então, eu não sei se esse bando ele é também muito ético, entre aspas, hein? Por falta de melhor palavra, porque eles correspondem a uma visão do Riobaldo, e quando há algo que extrapola
esse aspecto ético, ele se escandaliza, né? E ele fica, né, nessa reflexão. Do outro lado, ele quer o lado ele quer ser invencível, é a ideia que me passa, né? Que ao fazer o pacto, porque ele tem que enfrentar o Hermógenes, ele quer também estar protegido, né, do pacto aí com o demônio. E aí é muito interessante, porque assim, é intenso esse. Leila, você está... Aparentemente nada acontece lá, mas ele volta diferente. Oi? O som estava falhando, tá? Não, voltou, agora voltou. Tá. Não, aí só para dizer, ele volta diferente, ele faz piadas, né? Ele faz brincadeiras mais pesadas, inclusive o Diadorim chama a atenção dele, né? E tem uma cena particularmente interessante, né? Quando os cavalos, né, vem o grupo dos cavalos, os animais começam a ter medo dele, né? Então, assim, ele fez um pacto, ele fez algum pacto, né? E o interessante da descrição, a riqueza da descrição é que o Guimarães fica sempre nesse intervalo, né? Não fala assim, apareceu o demônio e foi feito um pacto. Não, né? Mas este intervalo é que é muito rico e propicia uma série de coisas, porque aí os cavalos começam a ter medo dele. Quando ele chega perto, um dos cavalos começa a suar de medo, né? Até que ele chega perto e controla o cavalo, e o mesmo acontece depois com o cavalo do seu Abão, né? E, bom, a coisa caminha e caminha até que ele assume, e ele vai o tempo inteiro nesse desafio, né, interno, né? Ele vai internamente se colocando em confronto com o Zé Bebelo, né? Até que, no dado momento, ele se propõe, na verdade, como chefe, né? Quando chega o João Goinhá, né? E aí ele passa a assumir a chefia. E o interessante é que aí vem uma série de aspectos que até são estranhos ao personagem, né? Que é até essa vaidade, né? Esse narcisismo excessivo que aparece, né? E, inclusive, algo que chama muita atenção é a possibilidade de, se bem que em algumas situações ele não haja, né? Ele se encanta com a mocinha e ele pensa, inclusive, né, que ele poderia... Ele fantasia. Aí, nesse trecho, é muito legal, porque ele fantasia todas as ações, né? Então, eu diria que o Riobaldo nunca é uma pessoa impulsiva, né? Ele fantasia, ele pensa, e talvez isso dê uma contenção às ações, às atitudes dele, e ele não acabe enveredando, né, por ser um poderoso, né? Enfim, muito cretino, muito cruel, né? Mas ele pensa, né, na menininha como um objeto de desejo, em possuí-la, mas, num dado momento, ele se propõe como um protetor, né? E tal. Então, assim, muito rico e é fantástico, né? De uma riqueza fabulosa. Então, vamos ver o que acontece a partir daí. Então, beijo para todo mundo, ansiosa para ouvir as outras pessoas. Obrigada, Leila, obrigada pela presença, pelo carinho, gostoso estar aqui com você. É importante essa passagem, sim. Fala, Carla, fala. Não, eu queria só fazer um comentário da fala da Leila, né, que essa parte da natureza, quando ele está entrando ali para fazer o pacto, ele fala que ele esperava que a noite se tornasse para ele como um corpo de mãe,
Ai, que lindo isso! É Sim, maravilhoso. maravilhoso. É muito Maravilhoso, é maravilhoso. É uma coisa parecida. É um transe, né? É um Você transe, lê exatamente. meio em transe, porque é muito lindo, né? Porque aí você também pode Fantástico. pensar nessa metáfora da natureza, dessa mãe, como um retorno também para ele mesmo, né? Como se ele Sim, estivesse renascendo ali, nesse encontro sim. com a É um noite. parto, ali é um parto. Renasce um novo Riobaldo a partir dali, sem sombra de dúvida. Ele muda completamente. E Sim. lembrando a história, porque quem é o Hermógenes, né, que tem o bando do Hermógenes e o bando do Joca Ramiro, né, que a coisa se divide, o Judas, né, que eles vão caçar o Judas, o diabo, ele vira a personificação do diabo, né, o Hermógenes, e o Diadorim avaliza aquele pacto, aquele processo. E essa liderança no Riobaldo é nítida, ele vai se modificando, ele começa a contestar o Zé Bebelo, ele começa a contestar, ele começa a se colocar numa outra posição, Sim. ele começa a se transformar numa outra coisa. E outra coisa, ele não confia mais em ninguém, ele entra numa paranoia da liderança impressionante ali, né? Como ele se transforma, como ele se modifica. E até o olhar dele, né, em relação a essa menina, né, ele esquece, a Tarsila, inclusive, ele apaga o passado para reviver uma nova história. Ele fala, eu não me lembro mais dela, não quero lembrar. Ele cria um novo trajeto, né? E ele se modifica completamente. Mesmo essa entrada na casa, as pessoas não sabem do que ele vai se transformar. E ele mata ali, né? Quando ele fala, quando ele se coloca como chefe, ele vai lá, pronto, é isso aqui que eu quero e acabou. Ele não tinha essa certeza. E Ele não foi tem complacência quanto os inimigos, né? Esses dois nenhuma. irmãos deixam eliminar porque eles não me Acabou. aceitam. E não tinha Acabou. nada, ele não tem ressaca nesse sentido. Assim como Hermógenes, aquele personagem que sai do bando do Hermógenes e que se filia ao bando deles, do Zé Bebelo ali, naquela transição onde tem a matança dos cavalos, ele vai perguntar, indagar do Hermógenes para ele. Ele pergunta para ele, você faria um pacto com o diabo? Ele fala assim, não, eu não sou esse tipo de homem. Mas ele olha para ele, não, você é diferente. Aí ele, né? Quer dizer, ele já estava num outro processo. Ele não queria mais ser o jagunço, nem queria ser o homem. Ele literalmente tinha se colocado, ele queria ser o líder. Pronto. E aí existe essa transição e toda essa solidão também, né? Porque o cara vai lá, se coloca nisso, banca a história, mas no que eu vou me transformar? E é um perigo isso. Porque viver é muito perigoso. A liderança é um perigo. Você liderar essa governança é um perigo. Porque para onde que a gente pode caminhar? Qual o caminho que nós vamos seguir? Não é? Isso é importante. Tá bom? Muito bom. Obrigada, Leila. Obrigada, querida. Carla, mais? Beijo, Não, beijo. só o último comentário, eu não sei se algumas pessoas estão estranhando a gente trazer a canção, porque ela não está nesse trecho. Nós falamos da canção do Ciro Luiz no segundo encontro, mas é justamente para a gente pensar nesse formato circular do livro, que ele vai e volta, né? Então, essa canção está lá no comecinho, a gente falou dela no segundo encontro aqui da leitura. Não era só essa informação. O urubu branco é a cobra também, que é essa coisa circular que morde o próprio rabo, né? Que é o símbolo do infinito. E a gente caminhando, caminhando, caminhando e chegando sempre no mesmo lugar. A gente passa pelos mesmos caminhos, mas cada vez que a gente amadurece, que a gente cresce, os caminhos são completamente diferentes. E é lindo isso no Guimarães, eu fico doidinha. Bora lá. Ivani, bem-vinda, boa noite, boa noite. Boa noite, obrigada pela participação nessa confraria, nessa roda magnífica, né? E, de fato, a grandiosidade, a complexidade da obra oferece em campos de sucessivas descobertas e, assim, mais que isso, inesgotáveis desafios. Bom, para variar, eu sempre faço um resuminho para eu não me perder, né, nessa obra gigantesca. Então, do meu ponto de vista, eu continuo presa
a trajetória ou fio condutor em que permeiam os conflitos de Reobaldo consigo mesmo, que gira em torno dos tormentos, dos lamentos, lembra do tormento das aflições de Adorim, né? As aflições das traições, né? Que ele traz, bebê-lo, da culpa, da justiça e da vingança. Penso que nessas 40 páginas, né, porque foram de 289 a 329, mas eu li até 339, Reobaldo, buscando justiça e vingança, se propõe a dar a alma ao diabo em troca de encontrar e matar Hermógenes. Selado em pensamento, Reobaldo se recorda que está à página 295, que eu vou ler, né? Então, mas Diadorim era quem estava certo. O acontecimento que se carecia era de terminar com um. Diadorim, o Reinaldo, me lembrei dele como menino, com a roupinha nova e o chapéu novo de couro, guiando meu ânimo para se aventurar à travessia do Rio do Chico em canoa afundadeira. Esse menino e eu é que éramos destinados para dar cabo do filho do demo, do pactário, era o direito que se tinha. O que eu pensei deu de ser assim. Então, assim, embora nós tratamos no encontro passado do início da crise existencial do protagonista, em que se coloca em questão a própria existência humana e sua relação com o mundo, nestas páginas, do meu ponto de vista, Reobaldo demonstra a dificuldade em organizar suas ideias e a incerteza sobre a existência do demo. Trata-se do pacto fáustico, né, na obra, mas não é o pacto entre Mefistófeles e Fausto de Goethe, homem e demônio, em que um dos participantes, logo no começo do nosso encontro, mencionou, mas penso que é como um devaneio, um fruto da imaginação. Eu confesso que eu senti dificuldades mesmo nessa análise, né, porque há muitas ambiguidades. Uma impressão sobre o pacto com o diabo, e na mesma hora que nos leva a acreditar na efetuação do acordo, também deixa vaga a existência de Deus. E aí eu termino com 2 trechos, né, que, do meu ponto de vista, dá essa ambiguidade. A página 296, né, que começa assim, abre aspas, só para confirmar constância da minha decisão, pois digo, acertar aquela fraqueza, ao que alguma espécie aquilo continha, na verdade real do renegado, a célebre aparição, eu não cria, né, de não crer, nem. E agora, com isto que falei, já está ciente o Senhor, aquilo resto, era eu ir à meta meia-noite na encruzilhada, esperar o maligno, fechar o trato, fazer o pacto. E só voltando, como é um espiral, voltando à página 15, né, ele diz, né, que vocês já disseram, viver é um negócio muito perigoso. No segundo parágrafo da página 15, logo no começo, então ele fala, abre aspas, a gente, na velhice, carece de ter sua aragem de descanso. Lhe agradeço. Tem diabo nenhum, nem espírito. Nunca vi. Alguém devia de ver. Então, era eu mesmo, esse vosso servidor. Fosse-lhe contar, bem, o diabo regula seu estado preto nas criaturas, nas mulheres, nos homens, até nas crianças, eu digo, pois não é ditado, menino, trem do diabo, e nos usos, nas plantas, nas águas, na terra, no vento, estrumes, o diabo na rua, no meio do redemoinho.
Então, essa grandiosidade dessa obra, essa ambiguidade, né? Uma hora, do meu ponto de vista, assim, a vaga, né? Ele deixa a imprecisão sobre o pacto, né? Na mesma hora em que nos leva a acreditar na efetuação do acordo, né? Do pacto, também deixa vaga a existência de Deus. E, assim, né? São várias interpretações, e esse é um ponto de vista do qual, do meu ponto de vista, nessas 40 páginas, então é a justiça e a vingança, né? Nós já passamos pelo tormento, pelas aflições, pela culpa e agora, né, julgamento, a traição, e agora eu penso assim, que nós estamos, né, nessas páginas a vingança, né? Que ele faz o pacto justamente, né, propõe dar a alma ao diabo em troca de encontrar e matar Hermógenes, que é a vingança, no meu ponto de vista. E é isso. Obrigada pela participação. Ivani, Não, eu só vou falar só uma frase, porque é curioso você voltar para a página 15, que a frase seguinte, no próximo parágrafo, ele vai falar da mandioca mansa e a mandioca brava, né? Como é que pode, do mesmo chão, da mesma terra, surgir a boa e a ruim? E que é a discussão que a gente está no livro inteiro, principalmente nessa parte do pacto, né? Então, adorei, assim, muito boa assim, a sua observação, resumo, recorte. Viver é muito perigoso mesmo, não é? Muito bom, Ivani. Acho que você está sem som. Não, estou com som. Só um pedaço do suruí, né? Do suruí, ciruís, que é montar em ciruís significa unir só intimamente com a canção profética que tanto intriga e com seus destinos e é a identidade do jagunço, né? Então, assim, também é rememorizar, digamos assim, a vida, né, do jagunço. Então, assim, uma poesia, acho que também do jagunço, na linguagem, né, do jagunço. É um poema, mas na linguagem, eu penso que é do jagunço. É só uma observação do cavalo ciruís. Tá bom? Muito bom, Ivani. Muito. Nossa, essa coisa dele voltar, da mandioca, de voltar para o bem e para o mal, duvidar da existência de Deus, contestar a existência de Deus e do diabo, é sempre essa polaridade. A gente se esbarra com isso toda hora, o tempo todo, né? E uma mandioca mansa pode se transformar numa mandioca brava. Atenção, isso é muito sério. Então, todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós podemos escorregar nesse processo e cair no lado escuro da vida. E o escuro também ilumina de alguma forma, né? Isso faz com que a gente faça uma travessia diferente e esse medo que a gente tem fica se contendo para não entrar, para não fazer. E aqui o lance do poder é uma coisa impressionante. Quando ele evoca o diabo, né, a gente chega a sentir o cheiro do bicho. A sensação que se tem é que a pele, aquilo está roçando perto da gente. A gente personifica, né? Cada um com os seus demônios, a gente traz o nosso demônio ali. E aquele medo visceral acontece e ele fica maior que o medo, né? Porque ele se preenche de uma outra história. Então, muito bacana. Obrigada pelo carinho, Ivani, obrigada pela presença. Ô, Lu, se você quiser falar, é só pedir para a Vera ligar o seu microfone e aí eu te dou a palavra, tá bom? Eu vou ficar prestando atenção, se ela abrir seu microfone, eu vou te dar a palavra, tá bom? Tá? Bem-vinda. Lilian, olha a Lilian, chegou aqui com a gente, já cansou a gente, começou lá atrás. Que delícia. Assim, eu não sou muito assim de falar,
mas eu corri muito para alcançar vocês, né? E acabei... Essa passagem foi tão assim arrebatadora, mexeu tanto comigo, que eu acabei passando direto e li o livro até o fim. Então, eu assim achei esse trecho do Encontro 7, para mim, foi muito crucial e me mobilizou muito, né? Que é o enfrentamento do medo. Essa questão eu achei muito interessante, né? Como logo que ele vai para as veredas mortas, né, ele fala: eu tirei de dentro do meu tremor espantosas palavras. Eu fosse um homem novo em folha. Eu não queria escutar meus dentes. Ele vai trabalhando, analisando o próprio medo, né? Aí ele fala: eu não ia tremer, o que eu estava tendo era o medo que ele estava tendo de mim. Eu achei isso tão interessante, o que eu estava tendo é o medo que ele estava tendo de mim. E, assim, do ponto de vista do meu sentir em relação ao livro, que eu estou muito focada nisso. Como eu estou lendo pela primeira vez, eu estou assim, impactada, não estou analisando muito, estou vendo assim, como eu sinto, como o livro bate para mim, né? E essa parte da superação do medo, eu achei assim muito especial, porque de fato é só a gente enfrentando esses lugares escuros, né, que a gente se torna inteiro, né? Que a gente vai encontrando outras dimensões da gente mesmo, como acontece com o personagem, né? Ele se enriquece quando ele desafia os próprios medos, né? E encontra esses dois lados dele mesmo. Então, eu achei assim essa passagem extremamente forte, tocante, e era só isso que eu queria dizer. Assim como eu me senti lendo, né? E eu acho que eu acabei mobilizando forças também para enfrentar meu medo do livro e fui na leitura até o final. Essa passagem me impulsionou. Falei, bom, o Riobaldo me ajudou a enfrentar meu medo do Grande Sertão. E aí eu mergulhei como ele. Fui para as veredas e chamei o diabo e li até o fim. Pois é, Lília, eu estou impressionada aqui te ouvindo. Você que estava lá atrás, agora você já foi até o fim do sertão. Não, eu pretendi até organizar melhor, assim, porque eu achei tão impactante esse trecho, mas eu viajei essa semana, então eu não tive como organizar a minha fala. Então, eu estou mais assim no que eu senti, que foi realmente forte. É fortíssima essa passagem mesmo, né? E acho que essas frases que o Guimarães Rosa traz, algumas frases já daria um encontro, né? Daria para a gente ficar só em algumas passagens. E a questão também que eu achei muito especial é dele enfrentar o medo e dele ficar ali quieto. Ele tem uma frase que eu até escrevi por aqui, eu não sei se ser forte é parar quieto, permanecer. Você tem que estar quieto com seus demônios, muitas vezes, para, enfim, atingir outros lados de si mesmo, né? É um enfrentamento, né, Lília? É um encontro com ele mesmo, que eu acho que até uma pergunta que a Lúcia traz aqui no bate-papo, perguntando se nesse momento da travessia ele toma consciência do próprio ego, que seria o demo, e ao tomar consciência dele, não lhe dá domínio, incorpora a própria sombra. E aí ela pergunta o que a gente acha. Essa é uma leitura mais junguiana, né, de sombras e símbolos, mas sem dúvida faz todo sentido, Lúcia, mas é um pouco o que a Lilian trouxe aqui agora, né, esse enfrentamento com si mesmo, né, de você estar com medo e mesmo assim estar ali, né, esperando, vendo o que vai acontecer, né? Tem uma entrega também no Riobaldo de se autorizar a esse enfrentamento com a sombra interna dele, usando um pouco a palavra que a Lúcia trouxe, né? Mas sem dúvida, né? Quantas vezes a gente não está na encruzilhada também?
Tem uma passagem aqui que ele diz: eu queria ser mais que eu. Ah, eu queria, eu podia, carecia. Deus o demo. Deus o demo para o jagunço Riobaldo, né? Para ele. É muito... Que demais, Lilian. Que bom que você conseguiu se enveredar e seguir na leitura. É difícil mesmo também, não é algo padrão, que tem que ler tantas páginas, é mais a leitura de cada um, né? E que bom que você está aqui com a gente e tão envolvida com essa obra, né, tão única do Grande Sertão. Totalmente, totalmente. Feliz. E olha, ela foi até o final, né? Mas também não é regra, tem gente que vai lendo devagar. A primeira vez que eu li, depois eu vou voltar, mas eu fui assim, eu fui seguindo. Mas a primeira vez que eu li também, eu li numa tomada só, não conseguia parar. Eu fiquei tomada, fiquei possuída pela obra, mas é impressionante. Depois a gente vai voltando, aí vai mordiscando, aí vai digerindo, aí tem coisas que você não entende, ou que você entende de uma forma naquele momento, aí você vai ler depois, muda completamente de figura. É impressionante. E é a vida, né? É a vida. É a saga de cada um de nós, né? É muito lindo. Olha, estou muito feliz, viu, Lília? Gostoso. Muito bacana você estar aqui com a gente, muito bacana você ter ido, está voltando agora, e é lindo. Obrigada. É uma travessia maravilhosa. Bem-vinda. Delícia, gostoso. Obrigada. Monique, boa noite. Bem-vinda, Monique. Oi, boa noite, tudo bom? Eu já vi que a Lilian é a minha conterrânea carioca. Ah, é carioca, a Lilian é carioca. Mas eu já moro em São Paulo já há 30 anos. Já. Eu em Brasília. Então, eu vou falar duas coisas rapidinhas. Assim. Tem um administrador da fazenda que eu vou, ele tem uma fala, dentre todas as falas que ele tem uma muito engraçada, que é a seguinte: eu e minha sombra, onde eu vou, ela me acompanha. E eu acho que é meio isso, né? E eu também me remeteu à história do Médico e o Monstro, do Robert Stevenson, que tem aquela briga entre eles, né? Chega uma hora eles se misturam e já não sabe quem é quem mais. Então isso me remeteu isso, porque eu acho que a sombra é a gente, ela está dentro da gente e a gente vive brigando com ela. Às vezes você está numa situação, naquela encruzilhada, e fala, não, eu vou ser má. Mas aí, de repente, você fala, será que vale a pena eu ser má? Acho que essa hora que é o ego que já entra dentro da gente, que é justamente a sombra, né? Porque na hora que você deixa o ego te dominar, você, na verdade, não tem mais domínio. Né? Você já perdeu o controle do seu próprio domínio se você deixa o ego entrar. Acho que a gente se torna muito vulnerável no momento que você aceita isso. Assim, isso é um ponto de vista meu, que eu acho. E a outra coisa foi ela falando da romantização dos jagunços, né? Dos jagunços bonzinhos. Eu trabalho em Paraisópolis, na comunidade de Paraisópolis. E é muito interessante, porque ali dentro eles têm uma política deles, os mandantes de Paraisópolis, os que talvez seriam como se fossem os jagunços. E eles são muito éticos, dentro da vida deles, né? Dentro da comunidade. Então, uma vez tinha uma apresentação de umas crianças, da onde eu trabalho, e tinha que era um pai, que é um conhecido de Paraisópolis, e ele chorava vendo o filho dançando ali, brincando, apresentando para o Dia das Mães, Dia dos Pais, não me lembro. E ele chorava, e eu olhava e falava, gente, eu não posso acreditar que esse homem está chorando que nem uma criança. Quer dizer, é a ética deles, né? Eu acho, da mesma forma, eu acho que eu vi isso, né? Uma ordem ética própria dos jagunços. Eu não sei nem se é isso, mas assim, é o que eu senti. Foi a minha visão dentro da leitura e dessa coisa que me chamou a atenção, dos jagunços românticos.
Monique, olha, a leitura é aquilo que você apreende dela. Cada um tem um olhar. E a gente tem essa ciranda, essa roda, essa energia toda justamente para isso, para fazer essa troca. Cada um tem... nós somos aquilo que vivemos. Então, cada frase para você pode significar uma coisa e para mim outra. E esse é o grande, a gente poder trocar. É muito lindo, né? É gostoso isso, né? Muito bacana. E essa coisa do jagunço, voltando um pouco na história do Joca Ramiro, o bando do Joca Ramiro era um bando que respeitava todo mundo, eles tinham as regras, as próprias leis deles, mas eles não saíam saqueando e matando, né? Que era diferente do bando do Judas, né? Que eram pessoas que tinham prazer, né? O Hermógenes tinha prazer na tortura, tinha prazer na dor, ele era completamente desprovido de qualquer emoção. E aí, nessa passagem, o Riobaldo traz o Hermógenes homem. Eles nomeiam o Hermógenes aqui. Eles falam o nome completo, a história, que ele tem terras, que ele tem família, que tem uma estrutura por trás dele, né? Mesmo assim, ele se desmonta e ele continua sendo o diabo, né? É uma passagem rápida, dentro da minha concepção. Isso não permanece. Nós vamos, o tempo todo eles estão perseguindo essa história, que pode ser a sombra de cada um, que aqui está falando, a Kaline está falando, a nossa sombra, quando a gente nomeia a nossa sombra, a nossa história, quando a gente, e ele tem vários nomes, o Riobaldo, ele vai se transformando, se metamorfoseando, é muito lindo o processo. Tá? Desculpa, mas para mim é curioso ver como é que uma pessoa ela pode ter esses dois lados. O cara é uma família, ele está preocupado com os moradores da comunidade e tudo, mas, de repente, vira um monstro. Você fica, nossa... isso, para mim, é uma coisa muito curiosa. É uma vivência que eu tenho que eu não consigo administrar dentro de mim. Como que a mesma pessoa pode ter esses dois lados, né? O lado bom e o lado perverso. Não consigo administrar isso dentro de mim. É a mandioca mansa e a mandioca brava. Exato, exatamente. A brava pode se transformar na mansa e a mansa pode se transformar na brava. Esse é o ser humano, né? E a gente fala. É esse grande sertão. Eu acho que esse é o tema mesmo que o Guimarães Rosa debate, né? Como é que pode isso? Como é que pode coexistir esses dois extremos? Sem dúvida, faz todo sentido, né, Monique? Às vezes nós mesmos nos surpreendemos, né? Como é que eu pude pensar isso? Então, é difícil, né? A gente também tem a gente tem que renunciar a muita coisa para viver numa civilidade, né? Também tem todas essas questões. Eu queria só complementar a fala da Cláudia, né? Porque dizer o nome, né? Que eu acho que é diferente quando a gente nomeia, que é na página aqui 294 da edição da Companhia das Letras, que é a primeira vez que a gente sabe o nome do Hermógenes, né? Que eu acho que é bem importante nessa passagem, que é o Hermógenes Saranhó Rodrigue Felipes. É bem interessante, assim, quanto, né, ele tem 3 sobrenomes. E mais uma curiosidade que eu descobri, na verdade, indo até a casa do Guimarães Rosa, em Cordisburgo, que o título inicial dessa obra seria Veredas Mortas, e faria parte do Corpo de Baile que o Guimarães Rosa escreveu. Só que aí o livro fica grande demais, e aí, ao invés de ser um compêndio assim, do Corpo de Baile, ele resolve fazer um livro único. Tanto é que depois ele quase chega a publicar com esse nome, Veredas Mortas, mas aí ele resolve mudar para Grande Sertão Veredas, né? Então, a gente está justamente aqui na entrada das Veredas Mortas. Então, inicialmente, era a ideia do autor trazer esse nome como título, né? Então, tem também essa mudança, né? Porque Veredas Mortas traz algo também de pouca vida ali, são veredas que morreram, né? E aí parece que ele ressalta esse grande sertão e as veredas que são, né, esse encontro com um pouco da água, da vida, de um refresco, de um acolhimento, né? Tem então essa mudança aí do título do livro. E queria dar boas-vindas para o nosso querido Odilon, que está aqui, chegou agora
com um cavalo ciruís, representando o Riobaldo, no dia que estava São Paulo mais difícil também por conta da chuva. E que bom que você está aqui com a gente, Odilon. Acho que o Gilson não vai conseguir entrar aqui, também traria aqui uma parte do Riobaldo, mas é com muita honra que eu passo para você agora trazer o que você quiser para a gente dessa passagem, ou simplesmente estar aqui com a gente. Boa noite. Carlinha, boa noite, obrigado. Desculpa o atraso, realmente São Paulo está uma loucura, o trânsito está terrível, e agora que está voltando tudo ao presencial, né? Eu me mudei para São Paulo 10 dias antes de começar a pandemia, então a minha vida em São Paulo até agora foi dentro de casa. E agora que está voltando as coisas presenciais, os trabalhos presenciais, eu ainda não sei calcular direito as distâncias. Eu sempre calculo no mínimo 1 hora, mas hoje, por exemplo, 1 hora para voltar para casa não foi suficiente. Mas, então, desculpa ter chegado tão atrasado. Eu pensei que eu tivesse perdido a leitura do Gilson. Então ele ainda não leu, né? Olha, eu queria ainda comentar o que a Monique disse, só para a gente relembrar do início do livro, quando quando conta a história da mandioca brava, né, que a gente tem citado, a última frase dessa... Não tem capítulo esse livro, mas digamos desse assunto, é quando o Riobaldo diz: quase todo mais grave, criminoso, feroz, sempre é muito bom marido, bom filho, bom pai, e é bom amigo de seus amigos. Eu sei desses. E é isso, é o que a Monique disse, né? Então é muito compreensível. Ano passado a gente acompanhou a caçada àquele rapaz, Lázaro, vocês lembram? E eu lembro, eu assisti de forma muito comovida, não sei se eu já até falei disso aqui, mas a entrevista da mãe dele, a mãe dele dizendo, olha, ele é muito bom filho, eu acho que deve ter mais gente com ele fazendo essas coisas, porque meu Lázaro não faria essas coisas, não. Deve ter outras pessoas juntas. E para ela realmente é inacreditável, porque a persona dele que se apresenta para ela, a do filho, é o filho amoroso, é o filho carinhoso com aquela mãe, preocupado, atencioso, e todas as outras qualidades que ele também tinha, né? Então isso essa é a complexidade humana, né, que Guimarães nos coloca diante dela, e que aí ele deixa que a gente lide com isso, né? Como diz a Mônica, eu não sei ainda, a Monique, não sei ainda como conciliar isso dentro da minha cabeça, é difícil, talvez nenhum de nós saiba, né? É um exercício constante. Mas eu preparei para hoje, e da hora que eu entrei eu já vi vocês comentando, muitas vezes, inclusive fiquei feliz porque a Lilian leu um trecho que eu suprimi para a minha leitura não ficar muito grande do pacto. Aí eu falei assim, ai, que bom, porque a Lilian leu um pedaço que é tão importante, por que eu cortei? Por que eu cortei? Mas a Lilian já leu e e vamos no complemento. Então, bom, o pacto. Achado eu estava. A resolução final que tomei em consciência. O aquilo. Que agora eu ia. Tinha de estar por mim o pai do mal, o tendeiro, o manfarro. Agora, por quê? Tem alguma ocasião diversa das outras? Declaro ao senhor, hora chegada, eu ia, porque eu estava sabendo, se não é que fosse naquela noite, nunca mais eu ia receber coragem de decisão. Senti esse intimado. De Diadurim, refugi. Deixa a aguinha das grotas gruguejar sozinha. E no singular do meu coração, dou dito, o que eu gostava tanto de Diadurim tinha um escrúpulo. Queria que ela permanecesse longe de toda confusão e perigos. Há de essa lembrança branda de minha ação, minha Nossa Senhora ainda marque em meu favor. Deus me tenha. Ele tinha que vir, se existisse. Naquela hora, existia. Tinha de vir.
demorão ou jajão. Eu já estava perdido provisório de lembrança e da primeira razão por qual era que eu tinha comparecido ali. E o que era que eu queria? Não. E o que era que eu queria? Acho que não queria mesmo nada, de tanto que eu queria só tudo. Uma coisa. Esta coisa. Eu somente queria era ficar sendo. E foi assim que as horas reviraram. Eu queria ser mais do que eu. Eu queria, eu podia, carecia. Deus ou o demo? Sofri um velho pensar. Mas, como era que eu queria? De que jeito? Feito o arfo de meu ar. Queria tudo. Que eu então havia de achar melhor morrer de uma vez, caso que aquilo agora para mim não fosse constituído. E em troca, eu cedia as arras, tudo meu, tudo o mais. Alma e palma e desalma, Deus e o demo. Cobra, antes de picar, tem ódio algum? Não sobra momento. Cobra desfecha, desferido. Dá o bote, se deu. Já que eu estava ali, eu queria, eu podia, eu ali ficava, feito ele. Nós dois. E tornopio do pé de vento, o rorró girado, mundo afora, no dobá, funilo de final desses redemoinhos. O diabo na rua, no meio do rio de Munha. Ri, ele não. Eu. Deus ou o demo para o jagunço Riobaldo. Sapateei. Então, me assustando de que nem gota de nada sucedia e a hora em vão passava. Então, eu não queria existir? Existisse, viesse, chegasse para o desenlace desse passo. Direi de verdade, eu estava bêbado de meu. Essa vida, às não vezes, é terrível, bonita. Horrorosamente, essa vida é grande. Remordi o ar. Lúcifer! Lúcifer! Aí eu bramei, desengolindo. Não, nada. Lúcifer, Satanás! Só outro silêncio. O senhor sabe o que o silêncio é? É agento mesmo. Demais. Lúcifer, Satanás dos meus infernos, voz minha, se estragasse, em mim tudo era cordas e cordas. E foi aí. Foi. Ela não existe. E não apareceu, nem respondeu, que é um falso imaginado. Mas eu supri que ele tinha me ouvido. Me ouviu, conforme a ciência da noite e o envir de espaços que medeia. Como que adquirisse minhas palavras todas, fechou o arroxo do assunto. Ao que eu recebi de volta um adejo, um gozo de agarro, daí umas tranquilidades de pancada. Lembrei de um rio que viesse adentro da casa de meu pai. Vi as asas, arquei o puxo do poder meu naquele átimo. Aí, podia ser mais? Peta, eu querer saudar que isso não é falável. As coisas assim, a gente mesmo não pega nem abarca.
cabem é no brilho da noite, aragem do sagrado, absolutas estrelas. Só vou até aí. Não, Odilon, como só vai até aqui? Eu só preparei até aí. Era o fim, é o fim do parque. Não, o Gilson chegou! Ei, cara, Odilon, que delícia, que coisa, que catarse, que bacana, que delícia te ver, Odilon. Nossa, que gostoso. Esse é o Riobaldo da confraria, é o nosso Riobaldo que traz toda essa saga, essa história, essa voz, essa interpretação e que faz com que a gente viaje além da leitura. É uma delícia, gente. Essa coisa, a oralidade através da tua voz é uma coisa alucinante. Meu Deus, obrigada, Odilon. Delícia. A gente viu, eu e a Carla, a gente foi ver a montagem do Gilson. Nós temos outro Riobaldo aqui hoje. E foi muito legal, está em cartaz em São Paulo. Gilson, depois fala para a gente melhor até quando fica em cartaz. A gente foi ver e, olha, vários trechos do Gilson. É tão bonito isso, né? Como que esse livro é realmente tão vasto e a leitura é tão ampla, que várias coisas que eu achei que eu entendia, ao escutar na voz do Gilson, eu falei, gente, é uma outra coisa. Porque é isso, é o olhar dele revelando outras camadas de possibilidade de entendimento daquilo. E hoje, Carla vai falar melhor, mas nós tivemos a sorte de ter dois Riobaldo, que ele topou de vir também. Ai, que bom que o Gilson chegou, mas, Odilon, só complementando, que maravilhoso ouvir você narrando o pacto. Estou ainda aqui. Nossa, que experiência! Você levou a gente para a encruzilhada agora, meia-noite. Nossa, lindo, lindo. Como é a gente, né? Acho que a gente volta um pouco nas falas que a gente vem trazendo, acho que tem isso em comum, né? Principalmente agora com a fala da Lília. De fato, né, somos nós, né? A gente vai de encontro a nós mesmos, né? Que essa passagem lindíssima que você deu para a gente, maravilhosa. Que bom ter você aqui com a gente. E Gilson, bem-vindo, que bom que você está aqui também. Foi linda essa apresentação. Queria dizer também para todos que quem puder assistir o Gilson no Teatro Sérgio Cardoso, ele está em cartaz com a peça Riobaldo e está aqui com a gente para contar um pouquinho também, né, trazer um pouco o Riobaldo da versão dele, que são muitos Riobaldos. Acho que a gente traz aqui essa experiência estética, né, de viver, cada um de nós aqui vivenciamos um Riobaldo. Então, Gilson, muito bem-vindo. Não sei como é que você está de horário, mas queria passar a falar para você e depois a gente passa para a Márcia, então. Boa noite. Perfeito. Boa noite, meu amor. Muito obrigado por você me receber aqui. E todo mundo, né? Obrigado. E eu quero falar que eu sou fã do Odilon. Odilon não tem... Eu não vou fazer como o Odilon. Não sei fazer o que o Odilon faz. O Odilon é monstro. O Odilon não é pessoa normal. Ele está no outro patamar. É lindo, Odilon. Tu lendo, meu querido, tua narração é de outro planeta. O meu é uma adaptaçãozinha rápida. 5 minutinhos do pacto. Pode fazer? O pessoal aguenta? 2 pactos na mesma noite? O povo aguenta? Pode. A gente está te esperando, Gilson. Pode falar. Peço desculpa pelo atraso. Peço desculpa, eu estava lá na UF e atrasou. Mas então eu vou, tá? Olha, conta agora o senhor o que eu sei e o senhor não sabe. Mas o principal, quero contar o que eu não sei se sei. E pode ser que o senhor saiba. Mas antes o senhor me diga, o senhor acredita, acha fio de verdade nessa conversa de com demônios se poder tratar um pacto, vender a sua própria alma? Invencionice falso. E alma, o que é? A alma tem que ser coisa interna, supremada. Decisão de vender a alma é afoitez vadia, fantasiado do momento. Não tem a obediência legal. E a Dorim, moço, ele sempre dizia,
O inimigo é Hermógenes, Riobaldo. O inimigo é Hermógenes. Mas Diadorim, moço, ele suspirava de ódio, que nem que fosse por amor. E aquilo forte que ele sentia foi agarrando em mim, sem ninguém saber, nem eu mesmo, no exato, fui definindo que meu destino era dar cabo do filho do Demo, do Pactário. Eu tinha quê, moço? Eu carecia o Diadorim. A noite dominou o meu juízo. Um eco dentro de mim surdamente repetia: Deus ou Demo, para o Jagunço Riobaldo. Deus ou Demo. E foi, moço. Eu fui. Às meia-noite, caminhei para a Encruzilhada de Mato, por nome Veredas Mortas, para Pactual com o Demo. Eu requeria as forças para lutar no igualmente, para poder reduzir o Hermógenes. E em troca, repare, em troca, eu cedia tudo meu. A alma, palma e desalma. Mocidade é coisa para mais tarde desmentir. Repare, cheguei. A escuridão. Ele tinha de vir se existisse. E eu chamei. Eu fiz. Lúcifer! Lucifer! Nada. Lúcifer! Lucifer! Só um outro silêncio. Eu, moço, eu gritei. Sim, senhor, eu fiz. Ei, Lúcifer! Satanás dos meus infernos! Ele não veio e nem respondeu. Mas no meio do momento, eu supri que ele tinha me ouvido. Aqui, olha, eu recebi um adejo, um gozo de agarro, e veio um vento rodopiando o redemoinho. A poeira subia, estava escuro no alto. Folharada, lameirada, se quebrando, partindo, nos pios, assovio, esgarabulhando tudo. E eu, olha, eu arquei o puxo do poder meu naquele átimo. Foi. Mas eu senti, olha, as forças subindo pelos meus braços, olha, tomando meus peitos. É o diabo na rua, no meio do redemoinho. Foi. E ali, tardei, moço, esparrado, desarmado de mim, né? No silêncio. O senhor sabe o que é o silêncio? É a gente mesmo demais. E se deu um sobrilégio. Repare, um claro na noite. Maiaragem do sagrado. Infinitas estrelas. E eu fui orvalhando. Fui orvalhando, orvalhando. Tudo agora reluzia com clareza em minhas ideias. Aí para aqui, que aí já vai para outra coisa. Aí tá, para aqui. Obrigado. Uau, Gilson! Que coisa mais linda! Que presente ter você aqui com a gente. Que maravilhoso! Estou muito feliz de estar com o Odilon também aqui. Eu estou muito alegre de estar aqui de novo. Eu vou interromper, viu, Carlinhos, só porque eu preciso falar para o Gilson que as palavras todas que ele falou em relação a mim, que ele não venha com essa não, que é eu que sou fã dele e ele não vem inverter as coisas desse jeito não. Só estava esperando ele fazer para eu poder falar isso. Nós vamos ter que rasgar seda, mas vocês sabem quem é o Odilon, não preciso falar mais nada. Ó. Você sabe quem é Gilson. E todo mundo que está aqui vai lá no teatro ver o seu espetáculo e a gente vai poder depois discutir isso melhor. Mas que boa discussão, né, Odilon? Que tenhamos 10 Riobaldos fazendo. Quanto mais gente fazendo, estudando, melhor.
Mas, ó, quero fazer propaganda, vai lá me ver mesmo. É só até a próxima semana, sexta, sábado e domingo, no Teatro Sérgio Cardoso. Isso. Por Vou contar um favor. pouco agora, porque a gente combinou com a Carla e com a Cláudia se a gente podia ler o mesmo trecho. Porque o que eu e o Gilson conversamos foi isso, que talvez fosse legal trazer para vocês, como que, assim como cada uma de vocês, né, cada pessoa que lê esse livro traz um recorte, uma frase, um entendimento, assim é quando vem para a oralidade na voz de dois atores. E isso é uma riqueza. Eu saí muito emocionado do espetáculo do Gilson por isso. Porque é como se, de repente, eu que fico estudando tanto esse texto, esse livro há tanto tempo, tivesse ele me emprestasse outros olhos. E aí é muito emocionante, você fala, muito obrigado por colar colar nas minhas as suas retinas e me permitir ler escutar de um outro jeito, e me abrir outras camadas que eu pensei que tivesse entendi do meu jeito, mas encontrei um outro entendimento que me trouxe mais alegria. Aí é muito maravilhoso. Dilon, eu tenho... Pessoal, desculpa, parece rasgação de seda e porque são dois atores que se encontram, né? E eu tenho que dizer, já falei isso para o Dilon e falar para todas vocês. Eu sou um rosiano novo, eu estudo há pouco tempo Guimarães Rosa. E adivinha o que eu estudei no YouTube o tempo todo? Aquelas narrações que você faz, Dilon, o teu jeito, a tua forma de interpretar. Então, de verdade, eu tenho você... Quando eu crescer, eu quero fazer assim, mas eu sei que também é característica de cada um, né? Mas assim, eu tenho grande admiração, respeito, sou teu fã, e não falo mais para não ficar rasgando cedo, senão fica cabotinho. Meu amor. Não, e agradeço. que honra para nós ter a presença de dois Riobaldos, que coisa mais maravilhosa da gente ter esse presente aqui. Eu deixei no bate-papo o link para a peça do Gilson Riobaldo no Sérgio Cardoso. Vocês podem comprar online mesmo, já vai direto para o link. Tá maravilhoso, tá lindo demais. Já tinha assistido antes no formato online, mas presencial é lindo. Tem a parte da sombra. Hoje o tema foi tanto esse das sombras, e tem um jogo de luz maravilhoso na peça que... Acho que isso só a magia do teatro mesmo para trazer, né? Que a gente tenta aqui, a gente adapta, mas nada como a magia do teatro. Então, Gilson, muito bem-vindo. Maravilhoso ouvir a interpretação de vocês, um presente. E agora a gente vai passar, então, aqui a fala para a Márcia e depois vamos finalizar, né? Que a gente já está aqui um pouquinho... Márcia, deixa eu só contar uma fofoca antes. 9h30. Claro. Que o dia que a gente foi, a Carlinha e eu, foi também a Marilda, que sempre está por aqui com a gente, que é estudiosa também, com quem tem feito umas palestras, e a Jaziette, que eu conheci aqui também na confraria. Se a gente tivesse combinado juntos, imagina, ia ser um encontro da Confraria das Lagartixas no teatro, a gente teria... podido se abraçar, mas a gente ainda dá tempo, né? Tem 2 semanas. Não, tá lindo. E o acolhimento também, Gilson, da história. Ele vai receber, ele acolhe, pega, abraça. É um portal maravilhoso de se entrar também. Muito bacana seu trabalho. E outra coisa, estou lembrando aqui rapidamente, a gente ainda tem um tempo, Carla, não? Acaba às 9 ou às 9h30? Acho que 9h30, né? Às 9, o nosso horário é às 9. Mas tá bom, hoje... a mais, né? Vale a pena. Não, hoje não. Hoje tem que ser. A noite não pode ser pequena. Hoje tem 2 gigantes aqui, não tem como ser pequena. Vamos embora estender mais um pouquinho. Lembrando que eu vi também uma apresentação do Odilon. Ele é uma música do Chico Buarque, a Valsinha, e ele faz 2 versões. E eu, agora, ouvindo vocês dois, são 2 versões completamente diferentes, né? Da interpretação. Esse é o grande, né? São vários olhares, e vocês trazem esses olhares para nós também. A gente partilha isso, e isso é que faz com que a vida faça sentido. Essa corrente, esse elo, essa coisa que nos une, é uma coisa maravilhosa. Assim. E são coisas... Eu vou no Wisnik novamente, porque o Wisnik fala que são coisas que ficam tatuadas na nossa memória afetiva e que a gente carrega isso, e esse momento que a gente está vivendo, quando a gente for escutar isso lá na frente, alguma coisa, a gente vai voltar para o Odilon, a gente vai voltar para o Gilson, a gente vai voltar para esse momento que a gente está vivendo aqui. E é isso que é a nossa vida, essa é a nossa história, é isso que nos constitui. Muito obrigada a vocês dois, eu estou muito emocionada.
de ter vocês aqui. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado a você, Cláudia querida. Pô, que honra, né, Dilon? Uma honra estar aqui com esse trabalho lindo que vocês estão fazendo de ler Grande Sertão. Vocês também têm que ser parabenizados. Esse encontro é maravilhoso. Então, não sei, é uma troca de amores aqui. Eu estou muito feliz. Que bom, que bom. Obrigada, Gilson. Obrigada, Dilon. Márcia, a palavra é sua agora, bem. Boa noite a todos. Muito obrigada aos dois Odilons. Maravilhoso. Esse final de semana, eu me lembrei muito de todos aqui, porque eu participei do 28º Congresso Brasileiro de Psicanálise, onde o tema foi Os Laços e Eu. E vários palestrantes citaram o Grande Sertão Veredas. Citaram trechos, indicaram como leitura, e 2 deles disseram que um psicanalista não pode ficar sem ler o Grande Sertão, porque é pura psicanálise. E eu fiquei assim muito feliz de poder ouvir isso, e queria agradecer você, a Carla e a todos que estão aqui, que nós estamos nessa empreitada, nessa travessia, e fiquei muito orgulhosa do nosso grupo e extremamente feliz com tudo isso. Então, é somente para agradecer mais uma vez. Um beijo para todos. Márcia, um beijo para você também. Eu concordo completamente com essa afirmação. Acho que é um tratado sobre o humano, né? Esse livro. Sim. É maravilhoso, assim, imperdível. Assim, a gente pode pensar em todos os conceitos da psicanálise aqui. Exato. Com o percurso do Riobaldo, com essa travessia, com esses desafios, com as encruzilhadas, com o demo, com Deus, com essas ambivalências do amor. Concordo totalmente com você. Muito bom te ouvir. Exatamente. Muito obrigada a vocês. Um grande beijo. Nossa, foi lindo, de verdade, eu estou emocionada, e que delícia poder contar com vocês, com o olhar de vocês, com a presença de vocês, e poder abrir essas páginas, entrar nessas veredas, caminhar com esses jagunços, com essa coisa, e trazer um pouquinho de cada um de nós para cada palavra do Guimarães. A gente se identifica, a gente está junto, a gente está junto aqui, a gente está juntos na leitura, e a gente precisa fazer muito isso. Propagar literatura, cultura, dividir um pouquinho disso com cada um que a gente encontrar pelo caminho. Eu acho que essa é a grande lição, né? De poder partilhar essas obras maravilhosas e não deixar nunca essa energia se perder. Eu acho que esse é o grande da nossa história, tá? E olha, estou muito feliz. Odilon, a palavra é sua, por favor. Pode falar. Ai, Cá, desculpa de querer falar mais um pouco. Vai, Odilon, vai. Porque da última vez que eu vim aqui, né, eu estava muito borocochô para chamar vocês para as palestras cênicas que eu estava dando, que acaba da turma de quarta, mas uma pessoa da turma de quarta, do ciclo de palestras que eu dei, ela trouxe uma coisa muito interessante sobre isso que a Cláudia falou, da interpretação, né, ela trazendo o exemplo da música, que ela chama a Clara, me mandou um e-mail dizendo que ela sempre ouviu a música Meu Erro, dos Paralamas do Sucesso, do Herbert Viana. Vocês devem se lembrar, né? Eu quis dizer, você não quis escutar, agora não peça, não me faça promessas. Vocês lembram que era esse ritmo a música, né? E ela escreveu para me dizer que só quando a Zizi Posse gravou que ela foi entender que era uma música triste. Muito. Que a Zizi gravou dizendo, eu quis dizer, você não quis escutar, agora não peça, não me faça. Eu estou imitando, né? Mal e porcamente, mas essa diferença. Porque olha o que essa letra diz. Eu quis dizer, você não quis escutar, agora não peça, não me faça promessas, eu não quero te ver. Nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Ah, meu Deus, era tudo o que eu queria. Eu dizia o seu nome, não me abandone.
Mesmo querendo, eu não vou me enganar, eu conheço os seus passos, eu vejo os seus erros, não há nada de novo, ainda somos iguais. Então, não me chame, não olhe para trás. Você diz não saber o que houve de errado. E o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Olha o que essa letra diz. Eu vou dizer, eu já cantei tanto isso embalado, achando que era uma coisa feliz, né? Que era capaz até de cantar isso para alguém com quem eu tivesse apaixonado. Pensa, por não prestar atenção na interpretação da música. É o oposto do que eu achava que era. Desculpa, saí do Grande Sertão, mas é porque depois que você falou do Valsinha, eu não podia deixar de dizer. É lindo. Não, a Zizi Posse também... aliás, há muitos anos eu ouvi ela cantando, eu falei, não acreditei na história, né? Porque a letra, eu vou muito no que está escrito, e eu não conseguia me encaixar no processo. Mas quando ela canta com tanta dor, com tanta... né? Eu falei, meu Deus, linda, vale a pena. Depois a gente passa para vocês. Lembrando que a gente vai ter o encontro da Confraria das Lagartixas, com o filme do Haneck, O Amor, né? E o conto da Isabel Allende, Vida Interminável, né? Eu vou esperar vocês. O filme é uma obra de arte, é duro, difícil, né? Chegar no fim, mas é uma lição, é uma coisa. Esse diretor é uma genialidade absurda. E a Isabel Allende traz uma coisa tão parecida, impressionante, como as histórias se misturam, se esbarram, como o que o outro viveu, a gente também viveu de alguma forma, né? Então, o cinema, unir cinema e literatura é uma delícia, e eu viajo, né, nisso. E vocês são extremamente especiais para nós nesse momento. E eu estou super emocionada com vocês. Gilson, obrigada. Odilon, não tenho palavras para te agradecer. E olha, vão assistir o Gilson, que está maravilhoso. É um Reobaldo diferente do Odilon, mas assim, é de uma grandeza também maravilhosa. Obrigada, Gilson, obrigada. Muito obrigado. Eu queria só fazer um comentário da peça, que é maravilhosa. Eu acho que é uma ação também nossa, né? Esse estímulo. A gente está na arte, né? Frequentar mais o teatro, ver filme, ler livros. A gente precisa disso, né? A gente é um descanso para a loucura, né? Na loucura, como escreve o Guimarães Rosa, né? E por falar nisso, queria também convidar todos para participar da próxima parte, né? Pós-pacto, que vai ser no dia 28 de abril. Teremos aí o nosso 8º encontro, já caminhando aí para o final do livro. Então, está aqui também no bate-papo o link, já com material de apoio. Falta a gente só complementar, depois a gente vai mandar por e-mail. E queria agradecer essa narrativa em conjunto de 2 atores maravilhosos, assim, que já fazem parte aqui de todo o meu carinho, e estou muito emocionada. Que bom que a gente está podendo dar voz para essa obra. Acho que isso é o que faz a vida valer a pena, né? Então, obrigada, Gilson. Que bom que você conseguiu entrar. Foi um prazer, uma honra. Muito bacana. Gilson, a Lilian está perguntando se você vai a Brasília ou ao Rio. Se tem novas temporadas previstas. Eu vou para Brasília em junho. Junho eu vou para Brasília. Eu termino aqui em São Paulo, em maio eu faço Minas, vou BH, vou fazer as cidades do interior de Minas, né? Cordisburgo, André Quissé e Morro da Garça. E depois, em junho, eu estou em Brasília. Ei, olha, Curitiba eu quero ir, mas tem que ir devagar. Eu tenho que ir devagar, um por um. Delícia, gente. Então é isso. Olha, obrigada. Estou muito emocionada. Obrigada pelo carinho, pela presença de vocês. E também você é nosso convidado, Gilson, para o nosso próximo, se você quiser, será super bem-vindo também. Um prazer. O Dilon também, se puder, nossa, você, assim, fazer esse encontro sem você, já não sei nem como é que eu caminho, eu fico perdida no meio das veredas ali. Eu não sei para onde ir, mas está muito bom. Obrigada pela presença, por Casa Frida, Carla, você de uma meiguice, de uma inteligência, de uma sensibilidade que me emociona. Obrigada por estar com a gente e por nos nortear nesse caminho, nessa travessia. Muito lindo o seu trabalho, parabéns.
O que me emociona é a gente poder ler esse livro junto, poder, né, estar aqui com você. É muito bom. É o que faz mesmo. São momentos que marcam, né, que ficam pela eternidade. Assim. O encontro de hoje, estar aqui com vocês, é um presente para mim. Né? A gente oferece para vocês, mas é para nós também. Tem algo aí que também vem para nós de volta. Né? Muito, essa energia é muito linda, traz de volta, é exatamente isso, a gente recebe tudo através do olhar, apesar de não ter a presença, mas tem toda essa energia que se junta aqui, então eu queria agradecer de coração, de verdade. Obrigada, uma boa noite para vocês. Lúcia, um beijo. Denil, querida. Lilian, você, nossa, muito querida, muito gostosa. Simone, tá linda a tua luz também, Simone. Estava te vendo aqui, te olhando, uma delícia estar com vocês. Lúcia, delícia estar com Monique, obrigado. Cris, beijo, beijo da tua mãe. Ana, boa noite para você, querida. Obrigada, Silvia. Marta, boa noite para você. Stefanelli, olha lá ela, que linda. Obrigada pelo carinho, pela presença. Carol, Luciane, muito bacana a presença de vocês. Ivani, delícia te ouvir. Obrigada pelo carinho, obrigada pela presença, é muito gostoso, gente. Uma boa noite para vocês. Boa noite, obrigada. Carol, beijo, boa noite para você também. Obrigada, tchau, gente. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Tchau, Lívia. Tchau, Renata. Léa também está aqui, não te vi, Léa. Obrigada, obrigada, boa noite. Lúcia, obrigada também, obrigada pelo carinho. Obrigada, Cláudia. Tchau, Marta. Cadê você, Léa? Cadê a Léa? Hoje eu estou sem imagem, mas eu estou aqui. Um beijo para você, obrigada pela presença, muito querida. Mônica também, obrigada, obrigada pelo carinho. Heitor, boa noite. O Celso estava aqui também, não viu, não sei se ele está até o final. Obrigada pela presença, gente, pelo carinho, muito bacana.